Bom dia a todos. Hoje nós vamos ver como usar a base de dados. Eu escolhi o PubMed porque é a base de dados mais completa que nós temos, né? E como é que a gente usa a base de dados para baixar artigos científicos. Se vocês quiserem, se vocês não quiserem falar, por favor, coloquem no chat que eu preciso saber se vocês estão entendendo ou não. E vocês precisam acompanhar o passo a passo de acordo com o que está aparecendo na tela, tá bom? Certo. Então, será assim. Às vezes a gente acha que é fácil baixar artigos, ou então a gente não sabe como procurar um artigo que a gente necessita. E é muito importante que a gente tenha uma base científica com muitos artigos. Por quê? Porque assim as pessoas vão saber que o nosso trabalho ele é robusto, né? Ele tem um suporte legal de bibliografia. E a bibliografia é o que já foi descoberto, o que já foi descrito daquele trabalho que vocês vão fazer agora. Então, todo mundo aí, por favor, abram o Google, tá? Me confirme quando vocês estiverem com a aba aberta, por favor, para a gente começar. Todos vocês já baixaram artigos do PubMed? Não. Já estou no Google, professor. Também já estou no Google. E nós tudo bem, então vamos começar. Nós tivemos umas aulas com o professor Samir. Aí nós tínhamos que acessar o PubMed. Tá, então, sim. Que ele ensinou vocês como é que faz, como é que baixa os artigos e tudo mais. Sim. Aí, então, alguns já têm uma certa facilidade, né, em baixar. Por que eu vou fazer? Certo. Tá, então, por que eu decidi fazer essa aula agora? Porque eu vi que muitos alunos têm dificuldade em como baixar o artigo, como deixar o artigo salvo. Dentro do NCBI, dentro do PubMed, a gente pode deixar o artigo salvo no nosso e-mail, sem que a gente precise baixar ele, tá bom? Então, a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso aqui também. Muitos alunos do outro semestre tinham dificuldade em encontrar os artigos. Então, se a gente fizer direitinho, vai facilitar muito na hora da gente organizar as nossas referências bibliográficas. O áudio está com um pouco... eu não estou conseguindo ouvir vocês muito bem. Então, vocês podem escrever pelo chat que eu já abri aqui, tá bom? Por favor. Bem, então eu preciso... E vocês podem ir me confirmando aqui mesmo pelo bate-papo. Eu preciso que vocês coloquem aí no NCBI, por favor. Certo. O que é o NCBI? Bom, o NCBI, ele é um centro de biotecnologia, de informações virtuais, né? Onde a gente consegue colocar nesse banco de dados todos os artigos que são muito relevantes que já foram publicados. Tá? Então, todo mundo acessa o NCBI. Deixa eu colocar minha barra aqui para o lado. Tá bom. Dentro dessa parte aí do NCBI, vocês estão vendo que tem o PubMed. Estão vendo o PubMed? Eu gostaria que vocês clicassem no PubMed. Tá? Cliquem no PubMed, por favor. Alguém já tem uma conta aqui no NCBI? Já fez um e-mail? Já cadastrou? Certo. Certo. O Vitor está dizendo que não, né? Vocês vão... Tá, ele não cadastrou e-mail. Então, vocês vão ver que é muito fácil quando a gente cadastra o e-mail. Por quê? Porque quando a gente consegue cadastrar o nosso e-mail, fica lá no banco de dados todos os artigos
que a gente favoritou. Então, eu posso ir em um outro momento. Eu não lembro qual foi o artigo que eu gostei, porque eu não baixei, não consegui baixar. Então, eu posso ir lá nos meus favoritos e ver todos os e-mails, tá? Todos os artigos que eu favoritei. Então, entrem aí no PubMed, está aparecendo essa barra para vocês. Vocês vão fazer o mesmo com o mesmo vírus que eu coloquei, tá certo? Para a gente ver se vai dar tudo certinho. Então, eu coloquei rotavírus. Eu preciso que vocês escrevam aí, assim como está aparecendo aqui na tela, essa pesquisa de rotavírus. Tá, Alice, a gente vai fazer mais lá para frente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer essas buscas, como é que a gente consegue delimitar as buscas, tá bom? E eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para a gente colocar o nosso e-mail no PubMed. Então, colocaram o rotavírus aí, apareceu a mesma tela que está aparecendo para mim e para vocês? Tem muitos trabalhos, sim, já conseguiu, Vitor, tá certo. Tem muitos trabalhos que são muito bons, mas quando a gente vai pegar referência bibliográfica, são pouquíssimas referências bibliográficas que os alunos colocam. Tá? Então, os trabalhos, para eles terem uma relevância, eles têm que ter, no mínimo, de 15 a 20 referências. Isso se for um pré-projeto. Então, a gente sabe que tem trabalhos aí, um TCC, um mestrado, né, uma tese, tem aí trabalhos que têm 10 páginas só de referência bibliográfica. Então, isso quer dizer que o trabalho dessa pessoa, ele está bem suportado, ele tem uma referência bibliográfica legal, não tem como você questionar aquele trabalho, tá bom? Tá certo. Olha, essa tela que apareceu para vocês, a gente vai olhar agora o PubMed com detalhes, tá bom? Como a gente nunca tinha visto antes. Então, o que acontece? Aqui, ele está mostrando quantos resultados eu tenho. Deixa eu ver se eu consegui marcar aqui. Tá. Ele está mostrando quantos resultados eu tenho por ano. Desde quando começaram a colocar artigos, né, aqui no PubMed relacionados ao rotavírus. Então, vocês conseguem observar aí que foi de 1974 até 2020. E desse de 1974 até 2020, nós temos 15.822 artigos. Independente do que eu vou trabalhar dentro desse tema de rotavírus, eu não vou trabalhar com 15.822 artigos. E eu não vou ficar procurando o artigo que eu quero dentro de toda essa quantidade de artigos aqui, que eu vou ficar muito tempo ali, né, fazendo a minha pesquisa. Então, vai ficar bem difícil. Vocês estão vendo aí, né? Então, tem muitos artigos publicados, o ano que foi publicado, desde quando até o ano vigente, né? Só um instantinho, gente, que eu vou fechar aqui a porta, que o barulho está muito alto aqui, rapidinho. Pronto. Então, eu não preciso procurar dentro desses 15.822 artigos. Todo mundo está nessa mesma página que eu estou, certo? No final, para a gente fazer a nossa avaliação, né? Como isso é uma atividade avaliativa, eu vou precisar que vocês mandem para mim, tá? O que vocês conseguiram, até onde foi a pesquisa de vocês, que eu vou precisar depois que vocês favoritem alguns artigos e mandem para mim para saber que vocês conseguiram acompanhar, tá bom? Até onde eu estou fazendo. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Pode falar. Bem, aqui na barra ao lado, onde está escrito resultado por ano, né, que tem esse gráfico, para mim está à minha esquerda, creio eu que deva estar à direita de vocês. Nós temos como filtrar, né, o que a gente vai querer daquele artigo que a gente vai procurar. Então, aqui eu tenho o abstract, que nada mais é do que o resumo do artigo. Então, eu não necessariamente eu tenho que pegar
um artigo completo para eu ler todo o artigo de 30 a 40 páginas e no final descobrir que aquele artigo não tem nada a ver com o que eu queria. Então, eu posso filtrar esse artigo. Tá? Então, aqui na barra ao lado, eu tenho o resumo, eu tenho também a opção de um texto completo, né? Onde está escrito Free Full Text, né? Então, eu tenho a opção de um texto completo, grátis, ou eu tenho a opção de textos completos que vem artigos grátis e artigos pagos, tá bom? Então, vamos lá. Já diminuiu um pouquinho o número de artigos que a gente encontrou. Lembra que a gente tinha 15 mil artigos? Então, os artigos lá de 1974, que foi aonde começou a nossa busca, se vocês lembram, nem todos colocavam um resumo. Então, qual é a importância do resumo? Como eu falei, a gente não precisa baixar o artigo e ler o artigo completo para saber se ele tem a ver ou não com o nosso tema. O que a gente pode fazer? A gente pode marcar aqui nessa aba ao lado o resumo do artigo. Então, você lê o resumo do artigo e, de acordo com aquilo que o artigo está passando, você vai salvar o artigo ou baixar o artigo. Ou senão se torna uma busca infinita dentro de todas as possibilidades que o PubMed passa para a gente. Tá. Então, aqui eu selecionei lá que eu queria o abstract, certo? E aí ele me deu o abstract do artigo. Eu cliquei no primeiro artigo, tá bom? Cliquem lá no primeiro artigo. E vai aparecer essa aba para vocês. Estão conseguindo? Chegaram até aí, clicaram no primeiro artigo, marcaram lá o abstract. Sim? Tá conseguindo, Ana? Luísa? Carol? Certo. O Vitor disse que já conseguiu, tá bom. Então aí eu gostaria que vocês vissem. Ah, tá em inglês e eu não entendo o que tá escrito. Calma que a gente só vai primeiramente ver, né, como é que faz a busca. Tá bom, então aqui ele me mostrou, né, o abstract do artigo. Então eu vou ler, ou eu vou colocar no Google Tradutor, não tem problema, para saber se esse artigo ele tem a ver com o que eu estou pesquisando. Geralmente, um artigo onde ele já começa com o nome do vírus, ele não tem mais nenhuma informação, geralmente ele é um artigo de revisão. Vocês vão ter que pesquisar muitos artigos de revisão para poder fazer a revisão bibliográfica de vocês. Bem legal, tá bom? Então, artigo de revisão vai ser essencial para a gente fazer um trabalho legal. Bom, tá certo. Tá? Aqui ele está mostrando o abstract, que foi o que eu selecionei. Agora, eu venho aqui de novo para a página anterior. Voltem à página, por favor. E o que é que nós vamos marcar? Nós vamos marcar artigos que são grátis, né? Artigos que estão disponíveis para a gente, tá certo? Então, vejam aí que eu marquei um artigo grátis. Tá bom? A Laura já enviou o link para a Kelly. Eu não sei se a Kelly já conseguiu entrar, mas eu havia pedido para a Laura passar, tá bom? Então tá, nós marcamos aqui que a gente quer um artigo de graça, né? A gente não vai pagar, porque afinal de contas eles são cobrados em dólar, então é muito caro. Tá bom? Então, marcamos os artigos, vejam aí, dei vamos para a barra de rolagem, que aqui não tem como porque eu fiz print, né? Mas vejam aí se vocês conseguem ver, né, que ele mostrou para vocês diversos artigos grátis, tá bom? Então, daquela quantidade de 15 mil artigos, eu tenho 6.052 artigos que são disponíveis, né, de forma gratuita para a gente. Bom, tá bem. Todo mundo conseguiu chegar aqui, conseguiu observar, né, que diminui a quantidade de artigos. Então, eu consigo delimitar minha pesquisa de uma forma muito prática e rápido.
né? Com 6.052 artigos disponíveis. Voltem à página, por favor. E eu gostaria que vocês marcassem aí, né, alguns artigos associados a datas, tá bom? Se às vezes o que a gente vê, um artigo associado a uma data, será que sempre está no título do artigo? Será que não está no título do artigo? Para isso, a gente pode marcar mais de uma opção. Por exemplo, eu posso marcar um artigo associado a uma data e que ele tenha o abstract. Então, ele vai me mostrar, né, um artigo associado a datas com o abstract. Eu quero um artigo associado à data que me mostre um resumo e que seja gratuito. Então, eu posso também marcar essas opções em conjunto. Tá? Então, artigos que têm associação com datas, que são meta-análises, que nós vamos ver mais para frente o que é uma meta-análise, já diminuiu também a quantidade de artigos assim. Nós vamos ter o quê? Somente 966 artigos. Conseguiram chegar a essa página? Sim. Para favoritar, é só clicar nesse quadradinho que está na frente do tema do artigo. Isso, mas a gente vai ver direitinho como é que faz passo a passo, até colocar o e-mail, tudinho. Tá bom? Agora a aula voltou ao normal? Vocês estão conseguindo me acompanhar ou ainda está travado? Tá certo. Então vamos lá. Então a gente já tem, percebam aqui que aqui na data também já mudou. Ele era de 1974, né? Conforme a gente vai colocando um filtro, vai mudando a data. Então, para esses artigos de datas associadas que eu marquei, eu tenho de 1982 a 2020. Os artigos que são muito antigos, eles não têm muitos dados. Né? Então, se vocês forem baixar um artigo de 1974, vocês vão perceber que até a formatação do artigo é diferente. Aí vocês podem me perguntar, mas por que eu baixaria um artigo de 1974? Bom, nesse caso específico do rotavírus, ele foi descoberto em 1974, então é um dado muito importante para que a gente faça uma comparação epidemiológica, tá? Então, como eu falei para vocês na aula anterior, artigos de anos anteriores, que são de 20, 30, 70 anos, 50 anos para trás, eles são muito importantes porque a gente vai precisar escrever o histórico do que a gente está procurando e também a gente pode comparar para ver a questão da epidemiologia. Como era que esse vírus estava se comportando lá em 1974 e como esse vírus está se comportando agora? Diminuiu, aumentou, mudou algum genótipo em relação a ele, né? Como é que as pessoas se comportavam antes? A gente já tem uma vacina, a gente não tem uma vacina, precisa trocar. Então, tudo isso vocês vão conseguir comparar baixando os artigos que vai ser necessário para o trabalho de vocês. Tá certo. Agora nós vamos continuar. Agora, coloquem lá na aba de opções, cliquem nos tipos de artigos que vocês vão querer, né? Então, tá lá escrito livros e documentos, né? Books e documentos. Tem muitos livros que a gente pode utilizar como suporte bibliográfico. Eu ainda aconselho vocês sempre a utilizarem artigos de publicações científicas, é muito melhor do que livros. Por quê? A menos que seja para vocês falarem sobre o histórico, o livro ele já é muito antigo, já é uma informação defasada, tá? A menos que seja a título de comparação, eu não indico vocês a pegarem livros, tá bom? Então, os artigos, todo o tempo eles estão sem eu acho que quase todo dia tem um artigo novo que está disponível para gente. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu marquei livros e documentos e marquei para ser de graça, né? Para ser free, tá bom? Então, aí ele já me dá algumas opções. Quando eu marco livros e documentos, olha, prestem atenção como diminuiu a quantidade de resultados que a gente tinha. Nós começamos com 15 mil e alguma coisa ali de artigos, fomos delimitando nossa pesquisa e temos
14, né, somente 14 livros e documentos disponíveis de forma gratuita para o rotavírus, né, para o tema que nós estamos procurando. Olha como isso facilita a nossa vida, né? E prestem atenção na data onde esses livros foram publicados. Nós temos de lá de 1993, então lembram que a publicação ela começou em 1974 a 2020. Quando nós restringimos a pesquisa para livros e documentos, ela passou para 1993 até 2020, certo? Então, olha aí como vai facilitar. Ao invés de eu procurar em 15 mil documentos, eu vou procurar em 14 documentos, tá? Vocês já sabiam como é que vocês já haviam feito essa busca no PubMed dessa forma, né? Nesse método de organização, marcando o que vocês querem, ou sempre vocês colocavam o tema ou o título de alguma coisa e aí ficava fazendo aquela busca infinita? Eu queria que vocês me falassem. A Alice não tinha feito. Facilita muito a nossa vida, gente. Facilita muito mesmo, né? Isso, olha só. A Ana tá falando que os livros dão um direcionamento de como aquilo começou. Isso. Como é que a gente consegue achar isso por meio de artigos, certo? Como é que nós vamos fazer? Aqui embaixo nós vamos chegar lá, mas eu vou só adiantar um pouquinho. Aqui embaixo está escrito review. Vocês estão vendo? Isso significa revisão. Gente, isso facilita a nossa vida assim de uma forma. Os artigos de revisão, neles vocês vão encontrar, por exemplo, um artigo de revisão relacionado a rotavírus. Ele vai citar o artigo lá de 1974. Então, isso é muito legal porque você consegue pegar um artigo de 1974, onde já foi citado um artigo de revisão em 2020. Então, você vai ter uma facilidade muito grande. Por isso que eu falei para vocês. Às vezes a gente acha assim, eu vou fazer um trabalho de revisão bibliográfica e eu acho que eu não estou fazendo um trabalho legal porque é só uma revisão bibliográfica. Gente, um trabalho de revisão bibliográfica, ele ajuda muito, ele é um trabalho fantástico, sabe? Um trabalho que você faz ali, que vai dar um suporte para todos os outros trabalhos. Então, não pensem que é porque que a gente não vai estar em campo, ou a gente não vai estar no laboratório, que ele não vai ser um trabalho bom, porque ele vai ser um trabalho muito legal, tá? Então, olha só aqui, né, como a gente pode fazer, mas a gente vai falar um pouquinho mais dos trabalhos de revisão, tá bom? Então, tá, eu delimitei a minha pesquisa, né, diminuiu a quantidade de anos que eu tenho, de acordo com o que eu delimitei, tá? E aí eu apertei ali no primeiro também, que ele é um trabalho de revisão bibliográfica. Então, como eu falei, não precisa vocês saberem inglês, mas ele fala mais ou menos assim, né? Que os rotavírus, eles vão causar uma gastroenterite severa em criança, principalmente de 5 anos, né? Em 1973, ele foi descoberto, né, em uma biópsia do duodenal, de uma amostra de uma criança que ela estava, né, com gastroenterite, com diarreia aguda. Então, olha só, ele já remeteu, ele foi publicado em 2020, olha legal, bacana. Eu nem tinha percebido esse exemplo. Mas ele foi publicado em 2020, tá? E ele mostra todo o histórico do rotavírus até aqui. Então, esse é um trabalho completo que vocês podem pegar para fazer o trabalho de vocês. Porque ele vai contando desde o surgimento, que mudou, com certeza ele vai falar um pouco sobre a vacina que existe. Então, tentem fazer assim também com o trabalho de vocês, tá? É muito legal quando a gente consegue ajustar o nosso tempo para trabalhar de uma forma melhor, né? Tá? Então, aqui ele vai me dar a citação bibliográfica, né? Quem são os autores, quando ele foi publicado, em qual revista ele foi publicado, certo? Ele me dá o número de acesso do GenBank e ele me diz que tipo de documento é. Se é um documento grátis, né? Como a gente está vendo ali, Free Books e documentos, que a gente está vendo. Então, ele é um documento grátis, se ele é grátis eu consigo baixar. Isso é muito legal, né? Tá, agora vamos passar aqui. Eu marquei agora aqui um artigo. Voltem, por favor, e marquem
como triagem clínica, né? Que está clinical trial, né? Então, marquem aí, triagem clínica. Percebam que quando vocês colocam a opção de triagem clínica, muda os artigos que estão sendo apresentados para a gente. Só me falem se vocês estão na mesma página que eu estou, por favor. Tá? Eu preciso saber se vocês estão conseguindo me acompanhar. Vocês estão na mesma página que eu? Sim, tá certo. Então tá, nós marcamos aqui triagem clínica. Olha só, a Alice, ela já tem em mente um trabalho que ela quer fazer, né, voltado para essa triagem clínica, só que é com outro vírus. Mas quando ela for fazer a pesquisa dela, ela vai colocar da mesma forma, né, que a gente está colocando aqui. Então, quando eu coloquei triagem clínica, apareceu aqui para mim um artigo falando sobre neonatos, né, e a vacina. Me falem se a tela está congelando, porque a internet não está muito boa aqui. Tá? Então, ele vai falar já sobre neonatos e a vacina, com a vacina como alvo, né? Então, é uma vacina de origem animal, que ele fala aqui. Então, eu marquei na triagem clínica. Quando eu marquei a triagem clínica, perdão, eu tenho aqui artigos de 1978, né, a 2020, certo? E aqui ele me mostrou um artigo que é de graça relacionado à triagem clínica. Como é que eu sei que o artigo é de graça? Vocês, eu acho que para vocês está à esquerda. Olhem lá que está escrito Full Test Links, tá? E tem um que está escrito PMC, né? Estão conseguindo ver? Sim. O que seria a triagem clínica? O Vitor está perguntando. A triagem clínica, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá, coloquei. Então, o que é a triagem clínica? Eu vou trabalhar, principalmente quando a gente trabalha com vacinas, que é o que está acontecendo agora com o corona. Eu tenho que fazer a testagem daquela vacina para saber se ela tem algum efeito no paciente, né? Para poder ser liberada. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar pacientes e vou submetê-los a dosagens diferentes, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, eu tenho aqui pacientes com uma dose da vacina de 0 a 5 dias de idade, certo? Pacientes com de 8 a 10 dias de semanas, e assim ele vai dividido em grupos. Grupos que vão tomar a vacina e grupos que vão receber a amostra placebo, né? Vocês sabem o que é a amostra placebo? Sim. Sim, certo. Então, o que ele vai fazer? Em alguns pacientes que podem estar assintomáticos ou não, ele vai submeter a vacina e vai separar o grupo placebo para saber o que está acontecendo. Se o grupo placebo apresentar as mesmas características clínicas do grupo que foi vacinado, significa dizer que uma vacina de água também funciona, certo? Então, isso acontece muito, porque a nossa mente, ela tanto ajuda quanto atrapalha. Então, se você acreditar que aquilo está fazendo efeito, pode fazer efeito. Pode parecer estranho, mas é. Mas no controle clínico, a gente tem essa informação. Como é que vai se comportar o organismo do indivíduo que tomou a vacina e como é que vai se comportar o organismo do indivíduo que não tomou a vacina, né? Sendo que ele não sabe que não tomou porque ele é do grupo lá de placebos. Então, ele pode fazer essa triagem clínica. Os pacientes de 0 a 5 dias se comportaram de uma forma, os pacientes de 8 a 10 semanas se comportaram de outra forma, e os pacientes de 0 a 5 anos se comportaram de outra forma. Com isso, eu consigo dizer para qual idade a vacina é indicada. Então, por que eu tenho lá a vacinação do HPV
para adolescentes, né, ali pré-adolescentes, entre 10, 14, até 16 anos, então vai depender muito. Porque eu sei que é nessa idade que a vacina vai fazer efeito. Por que um adulto não toma a vacina do rotavírus? Porque não vai fazer efeito mais. Então, eu sei que o pico máximo de efetividade da vacina é entre crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, é esse grupo que eu vou priorizar. Tá bom? E também tem aquela questão da imunidade de rebanho que a gente vai falar em outro momento. Mas é dessa forma, com essa triagem clínica, onde eu vou saber os sintomas, como é que aquela vacina está se comportando, como é que aquele vírus está se comportando naquela pessoa, ou eu posso fazer em camundongo, que já é na parte laboratorial, tá? Então, dessa forma, eu vou conseguir fazer a minha triagem clínica. Conseguiram entender um pouquinho? Olha aqui. Aqui nessa outra imagem, que é do mesmo artigo, ele mostra também diferentes grupos, né? E como foi que a vacina se comportou nesses diferentes grupos. Então, notem que aqui ele marcou a vacina em vermelho e o placebo, né, em cinza. Então, ele mostra aqui os dias, né, as doses, na verdade, que aquela pessoa tomou, que aquele grupo tomou e como se deu a resposta imune. Percebam que aqui no A, né, no gráfico A, ele mostra crianças, bebês, e depois na outra imagem ele já mostra crianças maiores, né, que ele fala que já tem um pouquinho mais de semanas e meses. Na imagem B, nós temos como foi que o sistema imune se comportou nesses diferentes grupos. Tá? Então, eu estou fazendo uma triagem clínica, porque eu estou trabalhando com a sintomatologia. Então, olhem só. Aqui ele mostra, né, como foi a resposta imune de rosa, um rosa um pouco claro, né, um vermelho claro. Então, olha só. A vacina no primeiro grupo, com uma dose, deu uma resposta imune. A vacina no segundo grupo, com a segunda dose, ela já não tem muita diferença. Mas na terceira dose, ela já dá uma resposta imune bem maior. Vocês estão vendo? Conseguem perceber isso? Então, dessa forma, eu consigo triar clinicamente o grupo que eu estou trabalhando. Tá? Então, por exemplo, para a Alice, como eu já falei, é muito importante um trabalho de triagem clínica. E a gente tem muitos trabalhos agora de triagem clínica que falam sobre o coronavírus. Então, ela vai poder comparar o que ela encontrou lá no hospital com o que já está publicado, né, com o que já tem disponível aqui na internet. Professora, uma pergunta. Oi. Pode perguntar. No meu caso, que o meu público-alvo é específico para o meu... Como é que eu pesquiso? Eu pesquiso pelo vírus e o público-alvo, ou eu pesquiso pelo vírus e o uso do anticoagulante? Como é que eu faço? Olha, tu podes colocar as 3 informações para te fazer a tua pesquisa. Tu podes colocar grávidas, né? Infectadas com coronavírus que fizeram uso de anticoagulantes. Só te aconselho a sempre colocar lá no Google Tradutor, se você não souber escrever em inglês, não tem problema, e colocar em inglês, porque os melhores artigos, eles estão escritos em inglês. Então, tu vais ter lá muitos artigos, né, que vão te dar o suporte, todos em inglês. Então, vai aparecer, sempre vai aparecer. E aí, tu pode delimitar a tua pesquisa. O que tu vais fazer? Tu pode começar pesquisando com quantas pessoas foram infectadas com coronavírus a nível global, daí tu vens restringindo a tua pesquisa, que isso é legal. Um trabalho que te dê um suporte para te saber a nível global, aí tu vens, pode vir para a América Latina, depois tu vens para o Brasil e depois tu vens aqui, se quiser restringir mais ainda, Pará e Belém. Aí tu vais ver, dentro do público que tu estás procurando, que é o público de grávidas, quantas grávidas foram infectadas com coronavírus, quantas dessas já foram a óbito, quantas dessas perderam o bebê. É exatamente esse que é o foco da minha pesquisa. Exatamente. Isso. Aí tu vais delimitando assim. Aí tá, tu já sabes quantas pessoas foram infectadas no mundo, América Latina, Brasil, Pará, Belém. Quantas grávidas foram infectadas e morreram, quantos perderam o bebê e tudo mais. E aí depois tu pode fazer a tua pesquisa colocando coronavírus, né, em grávidas que fizeram uso de anticoagulante. Aí tu tem uma pesquisa completa. O teu trabalho vai ser um trabalho muito bacana, vai ficar muito bonito. Então vai ter um trabalho completo ali que quem quiser, né, pegar aquele trabalho para ler,
não vai ter dúvida alguma do que tu estás falando, porque tu vai dar um suporte do histórico e da epidemiologia para aquele leitor. Tá bom? Ontem eu já estive me perdendo pela Santa Casa, porque com a pandemia os setores mudaram de lugar lá. Mas eu já procurei saber aonde é que eu vou, porque tem a questão do Conselho de Ética, né? E Isso, lá eles são muito específicos. Outra pergunta: quando a instituição ela tem um tipo específico de apresentação de projetos, como é que eu faço com relação à ESAMAS, por exemplo, que a ESAMAS já tem um modelo específico a ser seguido, mas a Santa Casa também tem um modelo do qual ele exige que seja seguido. Como é que eu vou fazer diante dessa situação? Tu vais fazer assim. O trabalho, em suma, ele vai ser o mesmo. Porém, é igual aquele caso das revistas. Se uma revista exige de um jeito, eu adequo daquele jeito quando eu for submeter aquela revista. Se a ESAMAS exige de um jeito, você vai ter que pegar o trabalho e adequar, como se você fosse fazer o mesmo trabalho, só que em moldes diferentes. É justamente assim que a gente faz para o Comitê de Ética. O Comitê de Ética ele pede o nosso trabalho de uma forma, e quando a gente vai submeter o trabalho na instituição que a gente vai apresentar, é de outra forma, mas é o mesmo trabalho. O que você não pode é, por exemplo, submeter o Comitê de Ética com um título e depois na instituição com outro título. Eu tenho uma quantidade de amostras X para o Comitê de Ética, mas eu tenho 50 amostras que o Comitê de Ética me autorizou, mas eu vou fazer 300. Isso não pode. Mas modificar a forma de apresentação do trabalho, aí fica livre. Você pode fazer tranquilamente. Então não tem problema, né? Não tem problema. É assim que a gente faz mesmo no Comitê de Ética. Tá Conseguiu bom, então. entender, Vitor, o que é uma triagem clínica? O Vitor responder. Tá, então vamos. Respondem, sim, tá bom. Que bom, vamos continuar. Então, aqui, eu coloquei eu quero que vocês voltem à página, tá? E marquem meta-análise. Meta-análise, geralmente, é o trabalho que mais é feito na faculdade. Principalmente quando a gente não consegue fazer um trabalho de campo ou um trabalho em laboratório. Tá? Como é que é feito? O que é, então, essa meta-análise? Né? Marquei lá a meta-análise. O que é? Bom, a meta-análise é uma técnica estatística, né? Onde eu posso pegar vários estudos, principalmente estudos epidemiológicos, e eu posso comparar qual a relevância desses estudos. Tá? Então, são estudos independentes que eu posso tirar uma média ali de uma média estatística e relacionar no meu estudo. Por exemplo, quantas pessoas foram contaminadas com o vírus dengue, né? Desde o seu descobrimento até agora. Então, eu pego diversos estudos e eu posso dividir em faixa etária. Por exemplo, dentro desse meu estudo, eu quero ver quantas pessoas de 10 a 15 anos foram infectadas com o vírus dengue. Tá, eu pego, guardo todo esse estudo que eu achei de 10 a 15 anos. O próximo passo eu vou restringir a minha pesquisa para pessoas de 16 a 20 anos. E assim eu vou. E eu posso juntar todos esses dados estatísticos e fazer um trabalho maior apresentando, olha, aqui, de acordo com a minha pesquisa bibliográfica, de acordo com o meu trabalho, a faixa etária mais atingida, né, a faixa etária mais acometida com o vírus dengue foi tal. Eu também posso fazer por gênero. O gênero mais atingido foi tal. Onde acontece muito isso? Quando a gente vai falar principalmente de leishmaniose, né, que são aquelas doenças onde quem mais é acometido são os homens. Por que são os homens? Porque os homens, lá no interior, geralmente, eles saem mais, adentram mais a mata, né, do que as mulheres. Então, historicamente, principalmente os homens são os mais acometidos com leishmaniose.
Tá? Como é que eu sei disso? Porque alguém alguma vez fez uma meta-análise. Então, ele juntou vários estudos e tirou um resultado final desses vários estudos. Tá? Eu não sei se alguém de vocês vai trabalhar com meta-análise, né? Porque vocês ainda estão fazendo os ajustes de conversar com o orientador e tudo mais. Tá? Mas aí eu só queria que vocês entendessem um pouquinho sobre o que é a meta-análise. Eu tenho vários estudos onde eu combino e tiro uma média estatística, né, desses resultados que esses estudos apresentaram. Tá certo? Bom, aí aqui eu cliquei lá no primeiro estudo, né? Então, olha só. Vou voltar. Eu cliquei no primeiro estudo, só que não dá para aparecer aqui, né? E ele me mostrou aqui, tá? Então, ele fala aqui vacinas para prevenção de rotavírus, né? Diarreia causada por rotavírus, né? Ele vai falar sobre as vacinas em uso. Então, provavelmente, nessa meta-análise, ele vai mostrando todos os estudos que mostraram a eficácia da vacina e depois ele vai fazer um resumão para a gente e mostrar quais foram as vacinas mais eficazes de acordo com aquele estudo. Tá? Lembra, meta-análise eu vou juntar diversos resultados finais e apresentar um resultado, vamos dizer, de quem foi o melhor, quem foi o pior, quem foi mais efetivo, quem não foi. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Voltem, desmarquem a meta-análise e marquem um estudo randomizado controlado. Né? Na verdade, está escrito aqui que é uma triagem randomizada controlada. Ó, deixa eu voltar aqui. Para esse estudo randomizado controlado, eu vou ter 406 resultados, tá? E as publicações, elas vão de 1978 até 2020. Se alguém não estiver entendendo, por favor, perguntem, tá bom? Por favor, perguntem. Fiquem à vontade para perguntar. Então, aqui eu tenho um estudo randomizado controlado, certo? Vamos lá. Aqui, o que é um estudo randomizado controlado? É mais ou menos como se fosse a nossa triagem clínica. Por quê? Porque eu tenho controle dos grupos em que eu vou estudar. Então, eu tenho um grupo controle, certo? Eu tenho o grupo que vai ser submetido àquela minha pesquisa e eu tenho o grupo placebo. Eu consigo controlar, eu consigo fazer uma triagem controlada, tá bom? De acordo com o que eu vou querer fazer. Aí eu quero submeter pacientes a uma droga, por exemplo, para coronavírus, para saber se essa droga está fazendo efeito ou não. Então, eu vou fazer aquela minha triagem clínica de uma população que eu sei a quantidade, que eu sei as características genéticas, fisiológicas, se tem ou não tem comorbidade, e eu vou administrar esse medicamento nessas populações. Então, um estudo randomizado controlado, onde o pesquisador tem total controle de tudo isso. O que seria diferente se eu fosse submeter a alunos do ensino médio para saber o que eles sabem sobre alguma doença, sobre alguma IST, por exemplo. Eu não tenho controle sobre a vida pregressa deles. Eu não sei o que eles fizeram, mas eu só vou saber o que eles vão colocar ali naquele papel, né? Ali no meu questionário. Então, não é um estudo controlado. Mas se eu for querer pegar um grupo, sei lá, de pessoas que têm 50 anos e eu quero submeter eles à nicotina, então eu vou dar cigarro para eles por 30 dias. E o outro grupo eu vou dar um cigarro que não tenha nicotina. E eu vou ver como é que o organismo dessas pessoas estão se comportando. Tá? Então, eu usei um sem nicotina, que era o placebo, não falei para o paciente, e usei um outro grupo com cigarro com nicotina. E aí, depois eu vou saber como é que o organismo deles está se comportando diante do meu estudo. Conseguiram entender o que é um estudo randomizado controlado? Eu preciso sempre que vocês me digam, tá bom? Se vocês estão entendendo, se não estão, para a gente poder fazer uma aula melhor, tá certo? Vou passar aqui para outro tópico.
voltem à página e coloquem, marquem ali review, né? Que é revisão. A revisão bibliográfica que vocês vão precisar muito de revisão bibliográfica para fazer o trabalho de vocês. Então, o que mais nós vamos utilizar aqui dentro desses é revisão bibliográfica, tá? Revisão bibliográfica você constrói o histórico do seu trabalho e você também vai trabalhar com ele na questão da epidemiologia e até um pouquinho ali na introdução. Porque se você vai começar a falar sobre o patógeno, sobre o que você vai fazer, você tem que citar quando surgiu, quem descobriu, onde foi que descobriram e como ele está se comportando agora, certo? Então, a gente marcou ali revisão. E nós temos artigos de revisão bibliográfica de 1975 a 2020. Para artigos de revisão bibliográfica, nós temos 1.510 resultados, né? E aqui ele está mostrando uma revisão bibliográfica, tá? Então, assim como naquele outro artigo, né, ele fala um pouquinho do rotavírus, onde ele fala que o grupo A de rotavírus é o maior causador de gastroenterite, principalmente em crianças jovens, né? Que a gente fala, o que é uma criança jovem? Ah, então se a criança já é jovem, mas geralmente eles se referem assim, o que é uma criança jovem? De 0 a 5 anos de idade, tá bom? Então, geralmente é isso. Então, ele fala aqui que o grupo A de rotavírus é o maior causador de gastroenterite aguda, né? Em crianças jovens, no mundo todo, né? Então, ele fala também que teve a introdução de 2 vacinas vivas e atenuadas de rotavírus, né? Que é a Rotarix e a Rotatec, e que teve uma redução drástica, né? Ali daquela diarreia associada com rotavírus relacionado à mortalidade dessas crianças, tá bom? Então, ele está me dizendo aqui que depois que teve a introdução da vacina, diminuiu a quantidade de casos de crianças, de mortes por crianças ocasionadas por rotavírus, tá? Isso é muito importante. Vocês percebem que esse abstract, esse resumo, esse pequeno resumo, já me fala muita coisa sobre o artigo, né? Me digam se a tela está congelada. Por favor, me dê esse feedback que eu não consigo saber quando a tela está congelada ou não, tá bom? A tela não está congelada, professora. Tá Tá normal. Tá, obrigada, Alice. Então tá, então esse é um resumo assim que eu quero que vocês consigam preparar, né? Como é que a gente consegue preparar um resumo assim? Quando a gente entende muito do nosso trabalho, a gente faz uma síntese de tudo o que a gente trabalhou. Então percebam que é um resumo pequeno, né? Onde ele fala um pouco da vacina, da sensibilidade, especificidade das técnicas que foram realizadas, do diagnóstico rápido, caracterização, né, o tratamento, a monitorização dos tipos de rotavírus que estão circulantes ali, né, os novos tipos circulantes que foram descobertos, né, por exames convencionais, né, ele fala aqui detecção, olha, de genótipo, do genoma completo, caracterização, circulação de novos tipos, e se esses tipos estão relacionados à vacina. Pronto, se eu quero trabalhar com rotavírus relacionado à vacina, esse artigo aqui vai ser muito legal para mim. Por quê? Porque ele vai fazer uma retrospectiva de tudo o que foi feito. É um artigo, olha só, aqui de 2015. Vocês estão vendo aqui onde está escrito DOI? Logo aqui em cima, deve estar na direita de vocês, está escrito DOI. Esse DOI, ele é um número de identificação do artigo, tá? Então, quando você quer saber qual é o artigo, eu quero jogar o artigo lá no Google e eu quero saber, eu tenho o DOI, então ele vai diretamente para o artigo e a gente vai utilizar esse DOI para fazer a pesquisa também dos artigos que são pagos, mas que nós temos como baixá-los, tá bom? Professora? Sim. Eu vou sair aqui do PC e vou entrar pelo celular, tá bom? Tá certo. Bom, então vamos continuar aqui. Agora eu marquei aqui uma revisão sistemática, né? Uma revisão sistemática da literatura.
Então, para a revisão sistemática da literatura, eu tenho de 2001 a 2020, tá? Que é justamente o que muitos de vocês vão fazer, revisão sistemática da literatura, né? Como geralmente é a revisão sistemática? Eu vou estabelecer uma data para fazer aquela minha revisão. Se vocês conseguirem, se vocês estiverem na mesma página que eu estou, vocês vão ver que o primeiro artigo, ele vai falar sobre a efetividade da vacinação, né? Uma revisão sistemática da primeira década, né? Onde a vacina ela foi disponível. Então, ele colocou ali, ele fez uma revisão sistemática de 2006 a 2016. Eu não sei se alguém aqui vai fazer uma revisão sistemática de literatura, mas é muito importante. Por quê? A gente consegue saber o que mudou naquele período e eu delimito o meu estudo. Toda vez que eu delimito o meu estudo, eu tenho uma maior facilidade em trabalhar com aquele tema. Porque eu não vou precisar pesquisar muita coisa. Tá? Então, eu posso delimitar meu estudo do período de tal ao tal e consigo trabalhar o tema de uma forma legal. Por quê? Um tema ele é muito abrangente. Né? Eu vou ali trabalhar com o vírus dengue, eu posso trabalhar com tantas coisas, eu posso trabalhar desde a descoberta até agora. Não, mas eu quero saber como o vírus dengue se comporta na população entre o ano de 2010 a 2020. Então, essa é uma revisão sistemática da literatura. Tá bom? Conseguiram entender o que é uma revisão sistemática? Sim, tá bom. Vamos continuar, então. Então, aqui eu tenho de 2001 a 2020, 120 resultados, então já delimitou também bastante. E aqui eu cliquei no primeiro artigo, tá? Então, ele mostra, como eu falei para vocês, a efetividade da vacina, né? Depois de 10 anos que ela foi introduzida no mundo. Aí eu vou ler o artigo e vou saber se essa vacina ela foi eficiente ou não, tá bom? Certo. E agora, o que eu posso fazer também? Essa questão da data, ela é muito importante quando eu vou delimitar o meu trabalho. Então, eu quero fazer a questão epidemiológica. Eu posso colocar como era a epidemiologia lá de 1974 e como é a epidemiologia de agora. Tá? Eu posso fazer essa comparação. Mas eu também posso, eu vou fazer uma revisão sistemática e para a minha epidemiologia eu quero trabalhar com 10 anos. Eu quero estudos que sejam de até um ano para cá, para eu mostrar dados recentes, né, na minha epidemiologia e principalmente na minha justificativa. Por quê? Eu vou falar, por exemplo, que lá em 1974 o rotavírus causava 540 mil mortes anuais. E agora, em 2020, ele vai causar só 215 mil mortes. Então, eu posso comparar, diminuiu, aumentou. Com isso, vocês voltam para a primeira página lá e vão lá para baixo, vocês vão ver anos, né? Então, ele divide aqui em 1 ano, em 5 anos e 10 anos. Para a parte da revisão bibliográfica, eu posso utilizar até 10 anos. Ou, professora, mas o vírus foi descoberto em 1974. Eu posso usar, porque é o histórico. Tá? Para histórico e revisão bibliográfica eu posso usar, mas eu não posso utilizar dados epidemiológicos de 10 anos atrás, porque mudou muito em relação ao que é agora. Tá? Então, eu consigo também delimitar o ano, aí já vai aparecer. Quantos artigos eu tenho de 2019 a 2020 de rotavírus? 657 artigos. Lembra que eu falei para vocês que geralmente é um artigo publicado por dia? Então, em um ano, né, eu tenho 657 artigos, quase o dobro, 2 artigos por dia, mais ou menos. Certo? Então, ele está me mostrando aqui, eu posso marcar lá e ele vai me mostrar aqui quais são os artigos de um ano para cá. Eu posso marcar também de 5 anos para cá, então eu tenho 3.089 artigos, já é de 2015 a 2020. E eu posso marcar de 10 anos para cá, onde eu tenho 6.188 resultados, que foi de 2010 a 2020. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Gente, pode ter certeza que quando vocês tiverem, agora toda vez que vocês forem entrar no PubMed, vocês vão fazer de uma forma diferente e vocês não vão mais ficar perdendo tempo procurando o artigo de uma forma desordenada, certo? Então,
Tudo certo. Peguei, consegui o artigo que eu quero, né? E então eu tenho que citar aquele artigo. Eu não sei se vocês sabem, muitas vezes a gente colocava no Google Escolar para poder citar o artigo. Aqui ao lado esquerdo de vocês está escrito cite. Vocês estão vendo? Tem aspas e está escrito cite. Azul, ele está em azul. Conseguem ver? Então, como é que a gente vai fazer? Isso, certo. Então, é muito importante eu citar o artigo de forma correta. Cada faculdade, cada revista, ela tem uma forma de citação. Então, eu tenho que ver na norma da minha revista, na norma da minha instituição, qual é a forma que a instituição diz para eu citar. Cliquem nessa aba, tentem entrar nesse mesmo artigo que eu, ou pode ser em outro artigo. Cliquem nessa aba de citação, por favor. Cliquem aí na aba, tá, de citação. Quando a gente clica na aba de citação, ela vai aparecer dessa forma, citação do texto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa forma. Porém, como eu falei, cada instituição ela tem uma forma, né, que você pode fazer essa citação. E aqui ela está mostrando para a gente como eu posso citar. Então, ela está me dando diversas formas. Geralmente, a forma de citação aqui da Isamar, se eu não me engano, é a APA, né? Então, é outra forma. Mas a gente vai conversar sobre isso com calma, como é a forma de citação. Então, eu vou escolher a forma de citação e aí eu vou copiar e colocar logo aí no meu trabalho. Gente, é muito importante que vocês façam isso. Peguei o artigo, vou tirar algum dado do artigo, eu vou guardar a citação, porque para organizar a revisão bibliográfica, a referência bibliográfica é um trabalho muito demorado. Então, eu aconselho vocês a, desde o primeiro artigo que vocês forem pegar, vocês baixem um artigo e que vocês deixem logo as referências bibliográficas organizadas. Isso é muito importante. Aqui ele está mostrando a outra forma, né? Ó, a outra forma, eu cliquei lá para copiar, então ele vai me mostrar uma forma. E aqui eu tenho as outras formas, de acordo com o que eu vou apertando ali naquela minha opção, ele vai me mostrar as formas. Então eu tenho o MLA, eu tenho o NLM e eu tenho o APA. E aí nós vamos ver depois o modelo de citação da instituição e vamos colocar. O que muda de uma para outra? Geralmente se eu vou colocar todos os autores, né? Se eu vou colocar somente 2 autores e o resto eu vou colocar et al., que significa, né, o et al., que são os colaboradores que participaram do estudo. Então, vocês têm que padronizar. Se eu comecei a colocar desde a minha referência, a primeira referência que eu citei, todos os autores, eu vou colocar todos os autores de todos os artigos. Se eu vou colocar só os 3 primeiros autores e vou colocar et al., né? Então, eu vou fazer isso para todas as minhas referências. Essa parte organizacional é muito importante e conta ponto com a banca. Tá? Então, sempre que você for citar uma referência, você tem que listar. Eu citei uma referência no texto, eu vou pegar essa referência e vou listar lá no meu tópico de referências. Tá bom? Sempre lembrem disso. Então tá, eu posso clicar e copiar a referência que eu quiser. Certo, então como é que eu vou fazer para fazer o login? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Eu preciso que vocês entrem nessa aba lá do começo, onde está NCBI. Lá tem uma aba falando login. Me digam se vocês estão achando, por favor. Deixa eu voltar aqui para ver se eu vejo em alguma tela onde esteja escrito login.
Vocês podem tentar entrar pelo e-mail, tá? Onde está escrito aqui e-mail, ou clicar aqui nos favoritos. Tentem clicar nos favoritos para ver se vai também. Professora, devo aparecer esse entrar logo no início da aula, quando nós estávamos pesquisando. Aí nós entramos então, na página do PubMed e aparece lá o login. Tá, então façam isso. Então voltem lá para a página inicial e coloquem o login. Entrem nessa parte que está falando login, por favor. Todo mundo conseguiu chegar nessa página? Tá, o Vitor já conseguiu. Tá, quando vocês forem em login, né, estiver aparecendo isso, ele vai perguntar se você é novo aqui. O que significa dizer? Você ainda não tem uma conta? Você ainda não tem um login? Né? Ah, travou para a Maísa. Travou a aula? Voltou ao normal, Maísa? Ainda não? Tá, então enquanto isso, enquanto você só está me escutando, tente entrar nessa página do login, por favor. Então ele vai perguntar para vocês se você já tem um login ou não, certo? Aí vocês podem clicar nessa conta do Google, ou se vocês não tiverem, vocês vão clicar lá embaixo onde está dizendo New Here, né? Você é novo aqui? Então cliquem nessa página, por favor. Conseguiram? Isso. Pode realizar o login. Pode realizar o login, então. Aí ele vai te dizer, ele vai te mostrar, se tu escolher pelo Google, né? Lá naquela primeira parte, se aparecer logo nessa página, ele vai te pedir para te colocar uma conta do Google. Então, se você escolheu pelo Google, clique na conta que você quer que seja o seu login oficial, certo? Então, eu cliquei no primeiro, né, que é o meu e-mail, e ele vai me mostrar essa página aqui. Vejam se vocês já conseguiram chegar nessa página que está aparecendo para vocês, por favor. Sim, chegou nessa página para mim. Certo, aí vocês vão marcar essa primeira opção, que é criar, né, uma nova conta no NCBI. E lembre que é o e-mail que vocês estão escolhendo, tá bom? Então, cliquem aí nesse de criar nova conta no NCBI. Quem não estiver conseguindo, quando eu colocar a aula, vocês vão conseguir passo a passo, tá bom? Não se preocupe. Mas eu preciso Aí que vocês continuem na aula e participem. Isso. E cliquem em continuar. Depois que vocês continuarem, vai aparecer isso aqui para vocês. Tá bom? Vai aparecer o login, que é o e-mail, né? E o e-mail de confirmação, que é o mesmo. Então, ele está dizendo que ocorreu tudo bem. Todo mundo conseguiu? Conseguiu, Alice? Consegui. Certo. Certo. Vitor também conseguiu. Conseguiu, Ana? Carol, Maísa. Voltou para ti, Maísa, já a aula? Então tá, entrem novamente no PubMed, tá? Saiam daquela aba e entrem novamente no PubMed, por favor. Vão lá no Google, coloquem PubMed e entrem novamente. Quando vocês entrarem novamente no PubMed, lá em cima já vai aparecer o e-mail de vocês. Apareceu o e-mail de vocês? Sim, a Ana conseguiu, o Vitor conseguiu. Sim, apareceu. Conseguiu? Tá certo. Então, agora sim, nós vamos começar a favoritar os artigos. Por que isso é legal? Isso é muito legal porque eu não preciso baixar o artigo para o meu computador, eu não preciso ocupar espaço no meu computador. Eu vou lá, vejo quando eu quiser o artigo e ele sempre vai estar lá
vinculado ao meu e-mail. Então, isso é muito bacana. Tá? E mesmo porque gasta internet, né? Gasta conexão para você baixar. E às vezes a internet está lenta e você não consegue baixar o artigo todo. Tá certo? Então você vai lá, clica em algum artigo, tá? Eu coloquei novamente rotavírus e apertei no primeiro. Se não aparecer esse para vocês, não tem problema. Cliquem em qual aparecer para vocês. Cliquem no primeiro que aparecer para vocês e vou colocar aqui. E a gente vai clicar no favoritos, lá em favoritos. Quando a gente clicar em favoritos, vai aparecer isso aqui, que esse item foi adicionado aos favoritos, né? E ele vai dizer, clique aqui para editar a sua coleção. Então, você vai clicar onde ele está mostrando, tá bom? Clique onde ele está mostrando. Ou, se vocês não quiserem clicar, mas saiu, professora, saiu, não consegui clicar. Certo, o que vocês vão fazer? Quando vocês forem lá para o PubMed, que está escrito o e-mail de vocês aqui em cima, né? Olhem só. Quando vocês voltarem lá para o PubMed, para a aba principal, já vai estar o e-mail de vocês aí em cima e vai estar essa aba My NCBI, né? Então, meu NCBI. Não consegui. Tá. Não consegui, professor. Tá, olha só. A gente vai... Tu vai escolher qualquer artigo e tu vai apertar nele, tá bom, Vitor? Quando tu apertar nele, quando tu clicar no artigo, tu vai clicar em favoritos, tá? Clica em favoritos. E aí nós vamos fazer um teste. Sai do PubMed, volta lá para o começo, tá? Volta lá para o começo da pesquisa. Lá onde aparece o teu e-mail, né, na primeira página. E vai aparecer o e-mail e do lado vai aparecer meu NCBI. Conseguiram chegar até aí no meu NCBI? Sim, conseguiu agora, Vitor? Quando vocês apertarem, certo? Quando vocês apertarem no meu NCBI, o que vai acontecer? Ele vai mudar para essa interface aqui. Isso, lá embaixo. Comigo. Conseguiu, Alice? Tô nessa página aí. Isso. Então, nessa interface aqui que ele está mostrando para vocês, olha que legal. Ele já vai mostrar os favoritos, quais são os artigos que vocês favoritaram. Se vocês apertarem aí onde está escrito favoritos, ele vai te levar lá para aquele artigo que tu favoritou. Olha que bacana, como não precisa tu baixar para o teu computador aquele artigo e toda vez tu pode acessar aquele artigo. Conseguiu todo mundo? Maísa, voltou para ti a tela? Ainda não, professora. Ainda não voltou? Fica aparecendo como se ela tivesse quebrado a tela, não aparece ela completa. É por conta da conexão da internet. Deve ser isso. Mas eu vou colocar essa aula lá, tá bom? Não te preocupa não, só precisa que tu esteja aqui para contar também para avaliação, tá bom? E se tu tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá. Tá certo. Então, conseguiu ali se apertar aí? Clicou, Ana, também? Carol? Conseguiu clicar nos favoritos? Vocês foram levadas novamente para o artigo que vocês tinham favoritado? Só que eu não consegui favoritar, mas tá servindo pelo menos para eu acompanhar, porque aí eu já tenho uma base de como fazer. Ah, tá. Certo. Tá, então, pois é, ele vai levar a gente lá para aquele artigo que a gente favoritou. Então, isso vai ficar muito legal para a gente organizar as nossas referências, conseguir baixar o artigo, né? E depois ficar ali já organizado. Então tá, depois disso, como eu falei, não quero que vocês... eu tenho que saber inglês para baixar os artigos. Não, eu não tenho que saber. Só que agora eu vou precisar que vocês façam o seguinte, abram uma nova aba no Google,
tá? Eu vou ver se eu consigo, se eu vou conseguir fazer aqui junto com vocês. Só um momento. Já vou compartilhar a tela, tá? Só um instantinho, rapidinho. Pronto. Estão conseguindo ver a tela que eu abri? Que eu abri no Google? Sim. Tá. E aí vocês vão aqui nesse canto onde tem esses 3 pontinhos, lá próximo onde fica fazer login, bem em cima onde fica fazer login. E eu quero que vocês vão em configurações. Vou abrir uma outra tela aqui, só um instantinho. Nós vamos colocar a extensão do Google Tradutor no nosso computador. Isso vai facilitar também muito a vida de vocês. Ó, se vocês não conseguirem ir por lá, vocês podem ir aqui também. Em outra aba do Google, vocês colocam extensão Chrome, que é a extensão do Google Chrome. Ele vai colocar a gente diretamente lá, tá? Então, eu vou apertar aqui. Conseguiram acompanhar? Estão conseguindo fazer igual como eu estou fazendo? Eu escrevi extensões Chrome, vou voltar, tá bom? Extensões Chrome, extensões de acessibilidade. Tá conseguindo fazer, Vitor? Carol, preciso que vocês sempre falem para mim, tá bom? Se vocês estão conseguindo. Tá. Então, eu apertei. Conseguiram chegar aqui, extensões de acessibilidade? Sim. Tá, eu vou apertar extensões de acessibilidade. E aqui está escrito extensões. Olha, eu não sei se apareceu para vocês, mas aqui apareceu para mim logo o Google Tradutor. Apareceu para vocês o Google Tradutor? Sim? Conseguiu agora, Vitor? É só você colocar extensões Chrome, que vai aparecer. Tá. Quando aparecer o Google Tradutor, vocês cliquem nessa opção. Clique na opção Google Tradutor. Tá bom? E agora nós vamos clicar em usar no Chrome. Se alguém não conseguiu, por favor, coloquem aqui no bate-papo que eu volto para a gente fazer, que eu preciso que vocês tenham essa extensão no computador de vocês, tá bom? Então, nós vamos colocar usar no Chrome. E ele está verificando. Não conseguiu, Vitor? Coloca lá, eu vou voltar um pouquinho a tela, rapidinho, meninas, para o Vitor conseguir acompanhar. Dá para fazer esse procedimento pelo celular também, professor? Eu não sei, Alice, se dá para fazer pelo celular. Mas então eu vou ficar fazer um acompanhando, porque print. em casa eu faço pelo computador. Tá certo, mas eu vou fazer o print direitinho, porque o meu computador ele não pega assim, porque não ele é bloqueado. Por isso que eu quis fazer aqui para vocês
Ah, por isso que eu acho que tu não tá conseguindo, Vitor, porque tu tá pelo celular. Isso. Mas eu vou tirar o print para vocês. Como o meu computador é bloqueado, por isso que eu tô fazendo aqui passo a passo. Tá, então vamos lá. Eu vou clicar em usar no Chrome. Apareceu isso para vocês, meninas? Vocês que estão conseguindo, apareceu isso? Vocês vão colocar adicionar extensão. Conseguiu, Carol? Ana Laura, tem que falar Carol e Laura, né? Então, se eu falar Ana, não sabe quem é. Vocês vão adicionar extensão. E ele está verificando, né, a possibilidade de adicionar extensão. Certo. Então, ele está dizendo aqui que ele já conseguiu adicionar a extensão. Deixa eu olhar aqui. Aí eu vou aqui, extensão, só um instantinho que eu já vou fazer devagarzinho para vocês verem. Para vocês verem. Eu quero colocar nos meus favoritos. Vejam se vocês conseguem colocar. Clica nessa estrelinha que está aparecendo aí em cima, professora. Só clicar aí. Ela vai ficar, já fica favoritada. Concluir. Deixa eu ver se vai ficar aqui. Vamos ver. Aí não ficou aqui para mim. Veja se vocês conseguem colocar, adicionar a extensão, porque eu quero que essa extensão fique aqui na barra. Ela já está no computador de vocês. Eu só preciso que ela fique lá na barra. Ó, já está em todos os sites, está mostrando a descrição que já está ativo. Tá? E agora a gente vai conseguir fazer a tradução. Em algum de vocês, para algum de vocês, ela está aparecendo aqui na barra, ao lado da estrela? Conseguiu, Ana? Como foi que tu conseguiste colocar? Porque aqui eu não estou conseguindo colocar ela aqui na aba. Ah, extensões, vamos ver. Olha, eu não consigo. Ah, tu fixaste. Tá, então quando eu colocar para vocês os prints, eu vou colocar já como é que a gente faz para a gente fixar, tá? Quando eu coloco essa minha extensão, eu consigo fazer a tradução do arquivo todinho, tá? Mas como é que eu vou fazer? A gente vai parar por aqui, que já está quase terminando, né? E na próxima aula eu vou colocar todos os prints de como a gente faz passo a passo, para todo mundo fazer junto. Como é que a gente coloca a extensão lá, como é que a gente deixa ela lá na guia, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai dar continuidade mostrando como a gente vai conseguir traduzir o artigo completo e como é que eu vou conseguir baixar um artigo pago. Tá bom? Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Podem falar, podem escrever. Pois é, Maísa, a tua pode ser a conexão com a internet. Mas, como eu falei para vocês, o importante é que eu estou vendo todo mundo aqui, né? E que essa parte que a gente está fazendo, essa parte prática, ela vai ser muito importante
para todos os artigos que vocês vão baixar, para fazer o trabalho de vocês direitinho, tá? E para a gente facilitar, e vai facilitar muito a nossa vida. Oi, Manu, você não entendeu essa parte? Tá, então eu vou fazer assim, que como não pegou no meu computador, eu estava tentando fazer aqui com vocês ao vivo, né? Só que às vezes não dá muito certo. Mas o que é a extensão, Manu? A extensão é quando você coloca ela lá na aba de cima, como favorito, ela já vai fazer tudo aquilo que você precisa. Como a gente está colocando a extensão do Google Tradutor, toda vez que eu precisar do Google Tradutor, eu não preciso colocar ele na página do Google, escrever lá Google Tradutor. Por quê? Porque ele já vai estar na minha aba, né, como favorito. Agora não está funcionando aqui, eu não sei porque eu não estou conseguindo, mas eu vou fazer o passo a passo e você vai conseguir. Com essa extensão, a gente vai conseguir traduzir páginas inteiras da internet. Alguns artigos que são pagos, a gente não vai conseguir baixar, mas ele abre na página todinha da internet e a gente vai conseguir fazer essa tradução, tá bom? Então, só voltando, como é que eu faço para colocar a extensão? Só esse primeiro começo. Eu vou escrever extensão, né? Então, vai aparecer aqui, extensão, e eu vou colocar Chrome, tá vendo? Eu vou colocar essa segunda opção aqui. Ó, vai aparecer aqui, Chrome Web Store, e a gente clica em extensão de acessibilidade. E aí já vai lá para a extensão. E ele vai me mostrar tudo o que eu posso colocar. Eu posso colocar o YouTube, eu posso colocar vários aplicativos aqui como extensão no meu computador. Mas não se preocupe, vou fazer direitinho, devagarzinho, lá, tudo com os prints para a gente conseguir fazer igual como a gente conseguiu fazer aqui no PubMed. O que eu quero que vocês façam para que finalize essa nossa primeira avaliação? Eu quero que vocês me mandem um print, tá? Pode ser por e-mail, que é melhor, vou deixar o e-mail lá na plataforma, dos artigos que vocês favoritaram. E aí eu vou conseguir saber se vocês conseguiram chegar até lá naquela parte do favorito. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Pelo WhatsApp ou por e-mail que eu respondo para vocês. Mas eu preciso que vocês me mandem, se possível, até a noite, essa parte dos artigos que vocês conseguiram favoritar. Tá certo? Então, Tá tudo certo, bem? professora. Tá, então vamos fazer assim, nós vamos encerrar a aula aqui e na próxima aula nós vamos continuar. O que eu preciso que vou insistir novamente, eu preciso que vocês conversem com o possível orientador de vocês. Eu vou deixar na plataforma a carta de aceite do orientador e eu preciso que até a terça-feira que vem vocês me reencaminhem essa carta de aceite, tá? Do orientador já dizendo que ele aceitou participar do trabalho de vocês, tá bom? Então, até a segunda-feira, né, que é a nossa próxima aula na terça, até na segunda-feira eu preciso que vocês coloquem, me retornem por e-mail com essa carta de aceite do orientador, tá bom? Tá certo, professor. Tá, então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima aula. Bom dia para todos. Bom dia, professora. Obrigada. Obrigada, professora. Até terça que vem.